São Paulo define data por chegada de Biel. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre o São Paulo indo pro mercado aí e contatando o zagueiro. Tem muita informação sobre o mercado da bola e várias outras notícias do tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo. Hoje é segunda-feira, dia do elenco do São Paulo se reapresentar porque ganharam folga aí no domingo. Olha aí, após 3 dias de trabalho desde o retorno das férias, sob o comando do técnico Hernan Crespo, o São Paulo teve um dia de folga neste domingo e retoma os treinos nesta segunda-feira, no dia 30 de junho, novamente no CT da Barra Funda. Gabriel, os caras estavam de férias, já ganharam folga, sim, já ganharam folga aí, né? Tiveram 3 dias aí, né, de trabalho. Ontem ganharam folga e hoje todo mundo se apresentou para dar continuidade aí para a preparação para o jogo contra o Flamengo, tá bom? E é sobre isso que vamos falar agora. Com a eliminação do Flamengo, a reestreia de Hernan Crespo pelo São Paulo será contra o Clube Carioca no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. A data e horário ainda serão confirmados. A data base aí, né, no dia 12 ou no dia 13 de julho, a data base aí do jogo entre Flamengo e São Paulo no Maracanã. Só que o Arnaldo Ribeiro trouxe a informação aqui, trouxe informação ontem à noite, de que a diretoria do Flamengo tá querendo aí que a CBF adie esse jogo aí, tá? Contra o São Paulo. Só que, tipo assim, com todo respeito, não tem motivo nenhum para adiar o jogo, né, cara? Com todo respeito, o Flamengo foi eliminado ontem pro Bayern, né, pro Bayern de Munique, que foi no dia 29. Pô, do dia 29 até o dia 12 ou 13 de julho, porra, tem um tempo o Flamengo voltar aos Estados Unidos, os jogadores ganharem folga, descansar, treinar e se preparar para o jogo contra o São Paulo. Tem um tempo grande aí para os caras, né, cara, ficarem aí, né, treinando e descansar. Pô, com todo respeito, não tem motivo nenhum para a CBF adiar esse jogo. Se o jogo contra o Bayern, que foi o jogo da eliminação do Flamengo, fosse bem perto do jogo contra o São Paulo, a gente até entenderia. Pô, realmente, rapaziada, pô, os caras estavam jogando Mundial, Estados Unidos, né, outro país, entendeu? O jogo do Bayern perto ali é muito perto do jogo contra o São Paulo, tu entenderia um adiamento do jogo, mas não é o caso, né, cara? Dia 29 pro dia 12 ou dia 13 tem um tempo aí mais que suficiente para o Flamengo voltar, treinar e ir pro jogo. Não tem motivo nenhum para ter esse adiamento aí. Vamos aguardar se a CBF vai atender esse pedido aí, né, de adiar o jogo. Da informação que trouxe aí o Arnaldo Ribeiro. Vocês viram o jogo ontem, tá? O Flamengo tomou 4 aí do Bayern de Munique, né, cara? É impressionante a diferença do nível do futebol brasileiro sul-americano, né, para a nata da Europa, que o Bayern faz parte desse grupo da nata da Europa, que é um dos principais, né, times aí, né, da primeira prateleira do futebol europeu, né, Bayern de Munique, City, PSG, Real Madrid, a nata, que são os principais clubes, realmente os caras são muito melhores do que os times brasileiros, isso não dá para negar, né? Com os times ali de segundo, terceiro escalão da Europa, até dá para os brasileiros ali competir, jogar de igual para igual, mas canada, meu velho, não dá, né? Não dá, entendeu? Flamengo ontem vacila nos erros de saída de bola, né, cara? Apesar que foi provocado esses erros pelo Bayern de Munique, né, que foi muito bem, que aproveitou a chance. Então, cara, é muito difícil jogar contra a nata da Europa, cara. Muito, muito difícil jogar contra a nata da Europa. E o Flamengo não conseguiu. Tomou 4 ontem, né, e o Bayern teve chance para fazer mais, só que não fez. Enfim, vamos mudar de assunto agora, rapaziada. O São Paulo aí tá no mercado em busca de reforços. A gente comentou que já que o Juan vai nessa quase confirmada aí para voltar para o Sassuolo, né, que é o clube aí que detém os direitos econômicos dele. Já comentamos a informação que o blog trouxe sobre o blog do São Paulo, que o Gustavo Medina da Ferroviária é um jogador que você pode ter como plano B aí, caso não conseguisse ficar com o Juan. E na base, cara, que o São Paulo esse ano teve uma ideia, né, de liberar mais jogadores, vender, emprestar, para colocar mais jogadores da base no time de cima, né? Foi a estratégia que o São Paulo fez esse ano aí. Só que na zaga, que é uma posição que o São Paulo quer mais um jogador, já que o Juan vai embora, a gente não tem tantas opções assim nas categorias de base, ó. Blog do São Paulo. O Hernan Crespo demonstrou interesse em valorizar a base de Cotia em seu projeto no São Paulo, especialmente para fortalecer o elenco sem grandes investimentos e integrar jogadores jovens ao time principal. No entanto, em relação aos zagueiros, a base tem poucas opções, tá bom? Não há indicação clara de zagueiro de Cotia sendo apontado como opções imediatas para o time principal. E sugere que, embora o Crespo queira aproveitar a base,
a posição de zagueiro ainda pode depender de reforços, tá? Porque é uma posição carente até na base do São Paulo. Por exemplo, a gente tem na base alguns jogadores aqui, mas nenhum aqui é unânime, né? Tem seus altos e baixos aqui e tudo mais. Que é, por exemplo, o Isaac, que estava no Bragantino, ele chegou esse ano, tá? Tava no Bragantino, jogou até no profissional do Bragantino e veio pro São Paulo esse ano. Tem o Osório, né, que é o zagueiro canhoto, mas assim, pelo que eu vi dele, cara, não sei se vai chegar a jogar pelo time de cima aí do São Paulo. E tem o Igão, né, que o Zubeldia gostava muito dele, subiu pro time de cima, né, cara, ficou muitos jogos indo pro banco de reservas. Aí, se não me engano, ele entrou naquele jogo contra o Botafogo, na última rodada do Brasileirão do ano passado, se não me engano, entrou no finalzinho daquele jogo. E, cara, só, a gente não tem tantas opções aí nas categorias de base para zagueiro. Por exemplo, o São Paulo liberou o Igor Vinícius pensando em abrir espaço para a base na lateral, né? Que é o caso, por exemplo, do Mike e do Ângelo, né? O Ângelo e o Mike. O São Paulo fez o seguinte, vamos deixar aqui o Cedric, vamos liberar o Igor Vinícius, não vamos contratar para abrir espaço para a base. Na zaga não dá para fazer isso. Então, provavelmente, o São Paulo vai para o mercado também buscar mais um zagueiro, né? Como o blog trouxe, o nome aí, né? São Paulo tem interesse, é o Gustavo Medina, né? Então, a gente não tem um jogador para a base aí, né? Passei um quinto. Apesar que passar um quinto também, acho que dava para deixar o Igão, né? Porque é Arboleda, Alan Franco, Sabino e Ferez. São 4 zagueiros. Passei o quinto, né? Passei o quinto jogador da posição. Pode ser que um da base serviria, né? Convenhamos. Aí, né? Passei o quinto. Porra, aí os jogadores da base do São Paulo tem que servir pelo menos para ser a quinta opção aí do setor defensivo, né? Porque senão realmente fica bastante complicado isso aí, né? Enfim, vamos mudar de assunto agora. E o negócio é o seguinte, rapaziada. Bora falar sobre o mercado da bola, tá? Já que a gente falou sobre zagueiros, até que a gente não tem um nome para subir agora, né? Para suprir a ausência do Juan, já que o São Paulo quer mais um zagueiro. Até porque, né? O Crespo vai jogar com 3 zagueiros. Vai ser o esquema aí, né, cara? Que ele vai usar no São Paulo, né? Vai ser a ideia inicial dele. Então, vai jogar Alan Franco, Arboleda e mais um. E vai ter só um no banco de reservas, né? Então realmente tem que buscar mais um zagueiro aí. Bom, o Rafael Tolói passou pelo São Paulo, né? Ex-jogador do Tricolor aí, tá livre após deixar o Sassuolo, não, o Atalanta, né? Sassuolo é o time do Juan, tá? Segundo o Alexander Vieira, o São Paulo foi uma das 4 equipes que sondaram a situação de Rafael Tolói. Apesar da consulta confirmada pelo lado do jogador, o São Paulo não deve seguir com a proposta, porque a ideia seria contratar alguém mais barato. Inclusive, os vencimentos de Rafael Tolói são acima do Juan Tressoldi. A ideia da diretoria é contratar alguém que venha com vencimentos inferiores. E também algum jogador mais jovem, na faixa de 23 a 29 anos de idade. Vamos por parte, tem muita coisa aqui. O São Paulo foi uma das 4 equipes que sondou o Tolói junto com Vasco, Atlético Mineiro e Santos, né? O São Paulo foi uma das 4 equipes aí que sondou a situação do Tolói. O São Paulo foi lá, né? Pô, como é que tá a situação dele? Tem interesse em voltar pro Brasil? Quanto que ele ganhava? Quanto que ele quer ganhar aí agora? Só que aí o São Paulo viu que o salário dele é maior que o do Juan, entendeu? E ele tem 34 anos de idade. Então a ideia do São Paulo é trazer algum jogador com vencimentos inferiores ao do Juan que vai sair e alguém mais jovem, né? De 23 a 29 anos de idade. É a idade aí que o São Paulo, né, cara, quer trazer um jogador. Assim, vamos lá. O Tolói vira pro São Paulo para ser titular? Não sei, porque eu não acompanho a Atalanta, não faço a menor ideia de como ele tava, né? Se o cara tem muita lesão, se ele tava bem. Então não dá pra gente imaginar o que seria o Tolói no São Paulo. É óbvio que não dá pra você fazer um investimento grande no Tolói, porque você não sabe como é que ele tá, né? Falando por mim, pelo menos. Entendeu? Eu acho que o Tolói é bom zagueiro, sim, mas tem 34 anos de idade, até o cara voltar, se adaptar. E ele, cara, tá vindo da Atalanta, né? Por mais que ele não tava ali na primeira prateleira da Europa, ele não vai vir para receber um salário baixo. Tanto que ele recebe mais do que o Juan. Então, realmente, talvez não seja aí a melhor opção para o São Paulo, o Rafael Tolói, né? Por mais que eu ache ele bom jogador. Se fosse mais jovem, até dá para você apostar um pouco mais aí, né? No jogador caro. Mas ele tem 34, né? Então acho que, sinceramente, acho que é melhor não fazer esse negócio do que arriscar. Pelo menos na minha opinião, né? Por mais que eu ache, sim, ele bom zagueiro, mas é muito caro, até se adaptar, tem idade avançada, né? Então acho que o melhor mesmo é o São Paulo tentar buscar outro jogador
Aí, né? Até porque tem Arboleda, Alan Franco, Sabino e Ferrarese, né? E a gente não sabe, né, pô, como que esse zagueiro vai vir. Pode ser que o cara venha e seja a quinta opção de fato. Pode ser que chegue um cara aí e, mano, comece a jogar pra caramba, seja um reserva imediato, ou até vire titular ali, né, no linha de três zagueiros com o Arboleda e Alan Franco. A gente não sabe, né? A gente não sabe como é que chegaria aí o Rafael Tolói. Enfim, vamos aguardar aí, porque eu acho que o São Paulo vai para si mesmo do Gustavo Medina, né, da Ferroviária, que é até um jogador mais acessível, né, não é um cara muito caro, né, então imagino que o São Paulo vai para cima mesmo aí do Medina. Vamos aguardar se não vai surgir outros nomes aí, né, pro São Paulo trazer, já que o Juan vai voltar aí pro Sassuolo da Itália, tá bom? Mudando de assunto aqui agora, mas continuando no tema de mercado da bola, bora falar aí sobre o Biel, né? O meu xará, o Biel, o Gabriel Teixeira, né? Que é jogador do esporte. Vamos lá, ó. São Paulo, tá? Quer receber a resposta do esporte já nessa semana. Tem uma data já que o São Paulo quer aí a resposta do Biel. Na verdade, do esporte, né? A resposta do esporte pelo Biel. O São Paulo foi um dos clubes aí brasileiros que fizeram proposta aí para o Biel. Segundo o blog do São Paulo, existe uma expectativa em torno do posicionamento do Sporting sobre o ponta Biel, já que o São Paulo está negociando o jogador por empréstimo. Mas a condição financeira do São Paulo dificulta um acordo mais robusto. O São Paulo só poderá fechar com o Biel se o Sport liberar o jogador por empréstimo sem obrigação de compra, o que tem sido uma exigência do clube português, tá? Então, o São Paulo quer trazer o Biel por empréstimo sem uma obrigação de compra. O Sport já quer uma obrigação aí de compra, entendeu? Então esse é um ponto que pega, tá bom? O andamento das negociações sugere que o São Paulo aguarde uma resposta do clube português para avançar ou não na contratação do ponta. O tricolor está em contato direto com o esporte, mas a possibilidade de acordo ainda é considerado difícil. É difícil porque o São Paulo aí quer uma condição, né, de opção de compra, o esporte quer obrigação de compra, fora que tem proposta de outros times, né? Então, além das condições aí que o São Paulo quer não bater com o esporte, ainda tem a concorrente de outros times, né? Tem outro time, né? O Corinthians quer, o Galo quer, se eu não me engano, acho que era o Botafogo, que era o time que queria, o Vasco, então tem outros times aí também que estão interessados, então tem a concorrência em relação ao Biel, tá bom? E há uma expectativa que esse posicionamento vem aí nas próximas etapas das negociações, podendo inclusive concretizar nesta semana, conforme o ritmo das conversas. Então, São Paulo quer para essa semana já uma resposta aí do esporte, né? Porque se eles quiserem emprestar aí para o São Paulo, eles podem conversar as condições de uma opção de compra, obrigação, ou se eles vão recusar de fato aí a proposta do São Paulo, né? E vão negociar com outro time. Então São Paulo quer, irmão, já até semana um posicionamento aí do Sporting pela proposta que o Tricolor fez pelo Biel. Inclusive, tá, quando o André não trouxe informação, que ele foi o primeiro a dar informação, ele disse que foram 4 times do Brasil que fizeram a proposta, todos por empréstimo, né? Aí ontem, rapaz, tem uma informação aqui, tá? Que o Corinthians parece que topa aí comprar o Biel do Sport, que o Sporting de primeiro momento quer vender o jogador, tá? A ideia deles é vender o jogador, por isso que eles não responderam ninguém, né, nas propostas por empréstimo até agora, porque eles querem vender o jogador de forma definitiva, tá? Aí o Alexander Vieira colocou aqui, ó. O Corinthians sinalizou que pode comprar o Biel do Sport. Os valores ainda estão altos, mas o clube se mostra disposto a negociar nos termos dos portugueses. O São Paulo já deixou claro que só fará o negócio mediante um empréstimo. Então, o São Paulo não vai tentar comprar, porque não tem como, né? É empréstimo ou então vai para outro lugar. Mas o Corinthians sinalizou que pode comprar. Cara, eu fico impressionado com algumas coisas. Tá vendo que tem que ter a porra do fair play financeiro no Brasil? Por causa desse tipo de palhaçada aqui, cara. Meu irmão, essa semana, tá? Essa semana. Saiu a informação que o Corinthians não pagou o Depay, que ele até ameaçou no se apresentar. Os caras estavam. Saiu a informação que eles estavam negociando a rescisão com o Igor Coronado. Não sei se concretizou ou não, mas essa informação que o Igor Coronado aí queria rescindir porque não recebe do Corinthians, né? Saiu informação essa semana também de que o Jonathan Cafu, né, se não me engano, até aquele que passou pelo São Paulo, tava na justiça cobrando o Corinthians aí porque tinha dinheiro aí para receber. Os caras compram jogador, irmão, não pagam os que estão no elenco deles e estão no mercado aí querendo comprar jogador. Como é que pode um negócio desse, cara? O São Paulo tem dívida alta também, não igual a do Corinthians, mas a dívida também do São Paulo é alta. Só que o São Paulo não tá querendo comprar jogador que não pode. E se eles não podem,
é criticar a diretoria, né? Os jogadores que trouxeram esse ano foram por empréstimo que estavam livres no mercado. São Paulo em nenhum momento está comprando, negociando compras. São Paulo quer trazer por empréstimo, porque por empréstimo dá para trazer. Para comprar não dá, né? Agora o Corinthians, irmão, não paga jogador, né, irmão? Pô, devendo Deus e o mundo, jogador botando os caras na justiça para pagar, e os caras no dia seguinte, informação que quer comprar o jogador. Te contar um negócio, né, cara? É por isso que tem que ter a porra do fair play financeiro, entendeu? Para não ter esse tipo de coisa aqui. Tá, cara? O time que deve Deus e o mundo, compra jogador e não paga os próprios jogadores, não pode sair pro mercado comprando jogador, velho. Não pode, entendeu? Isso aqui é uma bizarrice. É por isso que o futebol brasileiro é uma bagunça do jeito que é. Os caras compram jogador, né? Eu tô falando no modo geral. Os clubes compram jogador, boa parte deles não paga. Aí no outro dia tá no mercado querendo buscar mais reforços, cara. É complicado, velho. Isso aqui é uma bizarrice sem tamanho, né, pô? Com todo respeito. E eu nem tô falando isso aqui porque o Corinthians tá negociando com o Biel, que o São Paulo também quer. Até porque se o Biel for pro Corinthians e não vir pro São Paulo, mano, não vai mudar o preço do dólar, né? Porra. Nossa, ninguém vai chorar porque o Biel não veio pro São Paulo. Pô, com todo respeito do mundo aí ao Biel, né? O Igor Vinícius já se reapresentou ao Santos e ele se despediu aí, tá? Dos jogadores do São Paulo, né? De todo mundo ali no São Paulo, na quinta-feira, quando foi a reapresentação aí dos jogadores no CT da Barra Funda. Liberado pelo São Paulo para fechar com o Santos, o Igor Vinícius esteve no CT da Barra Funda nesta semana. Esvaziou seu armário na quinta-feira, se despediu dos companheiros e esteve na Baixada Santista já na sexta, acompanhado do seu empresário. Ele já fez exames médicos e foi aprovado. Nas redes sociais, o jogador já trocou a sua foto de perfil, que aparecia com a camisa de São Paulo, para uma foto neutra, né? Então ele vai ser anunciado em breve, já fez exame, já foi aprovado, já se despediu dos jogadores de São Paulo na quinta, quando foi a apresentação. É isso, boa sorte aí para ele, menos contra o São Paulo, né? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.